Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Esse estudo está direcionado a você que é jovem e tem um pensamento conservador cristão e ainda tem dúvidas sobre algumas questões que envolvem as práticas sexuais. Eu entendo que esse tema é um tema muito delicado, mas que ao mesmo tempo faz parte da grade de estudos doutrinários ministrados nos ministérios de jovens evangélicos em muitos países do mundo hispânico. O que você tem que saber primeiro sobre o que envolve esse tema é que o chamado mundo espiritual oculto possui várias cadeias de operação atuando simultaneamente, cada uma com seu modus operandi, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo colaborando uma com a outra, a fim de estabelecer sobre o mundo físico o que chamamos de julgos espirituais. Mas o que é um julgo? A palavra julgo vem da raiz grega zeugos, que significa unir, juntar, amarrar, atrelar. E o sentido literal dessa palavra fala que um julgo é uma peça de madeira que serve para atrelar bois em arados ou carroças, por exemplo. Quando dois bois são atrelados em um julgo, ambos não têm a mesma força, a mesma idade e nem a mesma experiência. Ou seja, sob o julgo, geralmente é atrelado um boi adulto e um boi mais jovem. E por quê? Porque o boi mais jovem, ao estar atrelado sob o jugo, passará a seguir os passos do boi adulto, para que, desde cedo, comece a se habituar com o trabalho a ele delegado, e assim também aceitar com mais facilidade, como se esse trabalho fizesse parte da sua natureza. E assim, esse método se repete sucessivamente como um ciclo de aprendizado. E assim também é o mundo espiritual. O objetivo das cadeias de operação caídas é fazer com que cada ser humano, a partir dos primeiros anos de vida, seja atrelado a um processo cíclico de pecados, como se fosse algo pertencente à natureza humana. E mais do que isso, a pessoa não tem capacidade de reação, porque ela não consegue perceber que existe um mover espiritual em operação. E com isso, a pessoa é inserida também num processo progressivo de possessão. E isso que eu estou te falando é apenas um dos muitos mecanismos da tão complexa rede da engenharia espiritual caída, que utiliza esses mecanismos para incursionar sobre a vida humana a partir dos primeiros anos de vida. O segundo motivo pelo qual o Espírito Santo me motivou a falar um pouco mais sobre esse tema tão delicado é que hoje muitos países das Américas, inclusive o nosso, estão ou se encontram sob um sistema de governo totalitário que ignora os princípios e valores cristãos, propagando uma cultura mais liberal e uma consciência mais carnal no que diz respeito ao sexo. Por isso, um número muito alto de jovens nesses países começaram a buscar ajuda espiritual em templos e igrejas cristãs, devido a relacionamentos que chegaram ao extremo de suas relações sexuais. E também por não conhecerem as implicações e legalidades que esse tipo de pecado traz para suas vidas. E segundo um instituto de pesquisas hoje no Brasil, 35% dos jovens cristãos evangélicos entre 18 e 29 anos estão ou já tiveram um relacionamento sexual ou estão mantendo, né? E 94% dos jovens que procuram ajuda e orientação pastoral tem a ver com sua área ou vida sexual, sendo que a prática do sexo antinatural é um hábito que vem aumentando assustadoramente entre a classe de jovens evangélicos. E segundo esse instituto de pesquisas, a tendência dessas práticas, me refiro às práticas do sexo antinatural, é duplicar a cada ano. E infelizmente, 90% dos jovens evangélicos ainda não sabem que essa prática ou hábito é uma das vias que muitos espíritos utilizam para se projetar para dentro do corpo humano, fazendo dele a sua morada,
debilitando a alma e matando o pouco que resta de sua vida espiritual. Então, o que eu quero que você entenda é que esse tema é muito importante como parte do processo de maturidade, santificação, conduta e ética cristã, e também para a formação de uma futura família coberta pelas bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sem nenhuma forma de legalidades espirituais. Esse é o motivo pelo qual a fundamentação dessa prática está definida à luz das Escrituras como consequências que levam à perda da salvação. Por isso, eu achei importante você conhecer um pouco mais sobre esse tema nas esferas biológica, fisiológica, bíblica e também na esfera espiritual. Porque a maior arma e também a mais letal que o inimigo da nossa alma utiliza contra o ser humano é a falta de conhecimento sobre muitas questões espirituais. E quando se fala de práticas sexuais, sabemos que, com exceção da função reprodutiva, esse é um fator que normalmente não se ensina nas escolas e, por incrível que pareça, ainda é um tabu a ser quebrado em muitos púlpitos de igrejas evangélicas, nas esferas de valores, orientação e também conduta cristã. Eu sou o pastor Ivo Gomes, sou casado há 37 anos, tenho uma família muito mais que abençoada e algumas informações contidas nessa mensagem eu retirei do curso de Sexologia Humana que eu pretendo concluir ainda nesse semestre. Portanto, no processo fisiológico, o sexo refere-se não somente à prática propriamente dita, mas a todas as ações que levam o organismo humano a exprimir um estado de excitação. E dentro desse processo, além de trazer benefícios para o corpo, melhora a autoestima e também aumenta a intimidade física e emocional entre o casal. Por isso, as respostas sexuais não são iguais no organismo do homem e da mulher, levando eles a se comportarem de formas diferentes. Porque, por sua natureza, o homem foi programado para pensar mais em sexo do que a mulher, porque ele visa a quantidade sendo levado a um estado de excitação com mais facilidade. Por outro lado, a mulher se interessa mais em qualidade e o seu estado de excitação é desencadeado por vias emocionais. Mas no fator biológico, quando se trata do sexo, temos que entender o que realmente é uma prática sexual pertencente à natureza humana e o que não é. Então, quando se trata de práticas sexuais, temos que entender que o órgão genital da mulher tem dupla função. Primeiro, como o aparelho pertencente ao sistema sexual. E segundo, porque é um órgão pertencente ao sistema reprodutivo. Mas ainda na questão biológica do corpo humano, uma prática sexual antinatural é o ato sexual anal, por exemplo, que é o ato caracterizado por qualquer tipo de estimulação sexual na região do ânus. E o ânus, em sua formação anatômica, não foi projetado para nenhum tipo de prática sexual com ou sem penetração. E o ânus não é um órgão que faz parte do sistema sexual, mas sim do sistema digestório, que é o sistema responsável pela absorção de alimentos e eliminação do material restante após a digestão. Por outro lado, a mucosa do órgão sexual da mulher é formada por um conjunto de tecidos fibrosos com 16 camadas celulares de revestimento, mas o ânus possui apenas uma camada celular de revestimento em sua mucosa, que é altamente absortiva e muito mais fina que as 16 camadas celulares do órgão genital feminino. A vagina também tem um sistema próprio de lubrificação natural para eliminar 70% do atrito constante no momento do ato sexual. Já o ânus não possui um sistema de lubrificação natural apropriado para essa prática, ou melhor, para a prática sexual, E devido à sua função reprodutiva, a vagina possui um alto poder de elasticidade e quase toda a região da vagina é uma zona erógena
ou seja, uma região sensível ao tato porque possui cerca de 8.000 terminações nervosas que exercem um papel importante na excitação e prazer sexual, enquanto que a região do ânus é mais enervada do que erógena. Por isso, o ato sexual envolvendo esse órgão, por sua anatomia, é definido como uma prática antinatural e com alto risco de transmissão de infecções através de vírus e bactérias da flora natural do intestino, que podem ser passadas por meio de fissuras e fluidos sexuais capazes de facilitar a entrada de doenças e infecções por todo o organismo, né? E também com maior risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. As principais DST são o HIV, o HTLV, a gonorreia, a herpes genital, a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, sífilis, HPV, a hemorroidas, o próprio E. coli, a clamídia e até mesmo câncer retal. E além dessas doenças, outra doença muito comum é a endocardite bacteriana, que é a colonização de bactérias nas válvulas do coração, que ocorre pela constância da prática sexual que envolve esse órgão. Mas quando entramos no mérito da palavra de Deus, a Bíblia define o sexo propriamente dito como um presente de Deus para que o casal o desfrute após a união conjugal, mas com 3 objetivos bem definidos, que são dar prazer, se reproduzirem e estarem em unidade. E para você que é jovem, eu quero que você entenda o que eu vou falar agora de uma forma muito espiritual. Na visão judaico-cristã fundamentada nas Escrituras, uma forma de aliançar com o espiritual é por meio do derramamento de sangue. E o sangue derramado na noite de núpcias pelo rompimento do ímen é a primícia da aliança que o casal faz com Deus. E é nesse momento que ambos se tornam uma só carne. Isso significa que, nas Escrituras, a união conjugal não é efetuada somente por meio da cerimônia matrimonial, que tem a ver com bênçãos e celebração, o que é muito importante, mas também pelo ato da conjunção carnal realizado nas normalidades das núpcias bíblicas, tendo a ver com oferta sobre o altar e com cobertura espiritual. No Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 2 e verso de número 24, e no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 10 e verso de número 7, tanto Deus como Jesus repetem a mesma expressão e com o mesmo sentido de concordância. Eles falam assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Esse texto é um dos poucos textos repetidos por Deus e por Jesus Cristo nas Escrituras. E ainda é repetido no Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 5 e verso de número 31. Isso significa que, quando um texto é repetido de igual maneira 2 ou mais vezes, em sua essência, ele é elevado a um significado espiritual. Ou seja, na Bíblia, o ato sexual tem mais poder nas esferas espirituais do que nós possamos imaginar. Se você ler, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 30 e verso de número 18, esse texto diz assim, Provérbios 30 e verso de número 18: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta eu não conheço, que são o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha e o caminho do navio sobre o mar. E a quarta é o caminho do homem com uma virgem. O que isso significa? Significa que tanto o caminho da águia no céu, o caminho da cobra sobre a rocha e o caminho do navio sobre o mar não deixam rastro por onde eles passam, eles não deixam marcas por onde eles onde eles percorrem, né? Mas o caminho de uma virgem após se unir em matrimônio não deixa marcas no DNA de sua descendência,
não dando legalidades ou poderes para a ação de espíritos caídos agirem a partir de sua genética, porque Deus não quer apenas que você gere filhos e tenha uma descendência abençoada. Isso é papel do homem. Mas o que Deus mais quer sobre a sua vida e o que Ele mais almeja é gerar propósitos através da vida dos seus filhos. Esses versículos que eu citei são mais que suficientes para começarmos a entender como o ato sexual é levado a sério, tanto da parte de Deus como também da parte das trevas. E eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que se você tem alguma dúvida com relação à forma de como a Bíblia e o autor da nossa fé trata a questão da conjunção carnal como representação da união conjugal, eu te aconselho a procurar o seu pastor ou o líder do seu ministério, que irão te orientar e orar com você. Isso se porventura tiver alguma legalidade ou laços de alma impostos nessa área, aliás. E também, como eu mencionei, outro fator importante tratado com seriedade à luz das Escrituras é que o uso de toda prática sexual antinatural tem poder de fazer com que o casal perca a sua salvação. Olha isso, em Deuteronômio, no capítulo 23, verso de número 18, fala de uma forma muito clara sobre essa questão. E podemos ler assim, Deus fala assim: não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. O que me chamou a atenção nesse texto foi a palavra sodomita, e a tradução da palavra sodomita é a palavra hebraica halot, que literalmente é uma das palavras traduzidas como cão. Por isso, em algumas versões, ao invés de aparecer a palavra sodomita, em seu lugar é mencionada a palavra cão. E a raiz primária dessa palavra é mencionada, se eu não me engano, 8 vezes nas Escrituras, no sentido figurado de algo ou alguém impuro, no sentido de prostituir-se através de relações sexuais ímpias e contrárias à natureza humana. Quando buscamos essa mesma palavra no Novo Testamento, podemos ler em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, e verso de número, ou melhor, no capítulo 6 e verso de número 10, que diz que, além de outras classes de pessoas, nem os impuros, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Nesse texto, a palavra impuro é traduzida da palavra grega malakos, como sinônimo de hábitos sexuais e pecados de lascívia não natural, que condenam a alma. Por isso, em Hebreus, no capítulo 13, verso de número 4, diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Nesse texto, a palavra impuro aparece novamente, sendo traduzida como hábitos sexuais antinaturais dentro da união conjugal. Isso porque o sexo anal não é um ato de intimidade saudável entre o casal, e até mesmo em questão de qualidade, chegando a ser uma prática de autossatisfação humilhante, violadora, e de diminuição e sadismo, indo na contramão do relacionamento saudável estabelecido por Deus no que se refere à relação sexual entre o casal. E como eu mencionei, essa prática também traz sérias consequências em âmbito espiritual. Quando abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22, verso de número 14 e 15, podemos ler assim: bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, porque terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Portanto, ficarão de fora os cães, e também menciona outras classes de pessoas. Mas note que a primeira menção dos que não entrarão pelas portas da grande cidade serão os cães. Aqui a palavra cães é traduzida da palavra grega
pornoís, fazendo menção a hábitos sexuais devassos. Mas por que a figura de um cão está associada a práticas sexuais não naturais? Quando ampliamos ainda mais, o significado espiritual da palavra cão, temos que saber que quando Deus menciona a figura de animais, é para destacar algumas características associadas à sua conduta, ou seja, Deus usa símbolos naturais para explicar os moveres espirituais. Logo, podemos entender que um cão, na qualidade de um animal, não tem autoridade espiritual sobre o seu próprio corpo, pelo fato de não ser dotado de espírito. Por isso, os espíritos não precisam de autorização para possuir ou se hospedar no corpo de um animal. Por isso, a imagem de um cão é um qualificativo daqueles que, movidos por paixões carnais, permitem a entrada de espíritos imundos em seus corpos, significando que todo ato sexual impuro tem conexão com o espiritual, com objetivos bem definidos. O primeiro objetivo espiritual é levar a pessoa a repetir a mesma prática para que ela, ou até mesmo o casal, permaneçam constantemente debaixo de um jugo espiritual, como eu mencionei anteriormente, E também como menciona em Provérbios, no capítulo 26 e verso de número 11, que diz que o cão volta ao seu próprio vômito, assim como o nécio que repete o seu pecado. Assim como um cão marca o seu território, voltando a marcar toda vez que ele passa pelo mesmo lugar, a pessoa ou o casal também é levado a repetir o mesmo pecado sem que eles venham perceber que estão envolvidos por um mover espiritual caído. Aqui a palavra voltar é a palavra grega retal, que significa tornar cada vez pior dentro de um cativeiro cíclico. Essa mesma palavra, me referindo à palavra impureza, aparece em Gálatas, no capítulo 5 e verso de número 19, que diz que as obras da carne são manifestas como prostituição, impureza, lascívia e outras obras da carne. Mas note que as 3 primeiras obras da carne têm a ver com a imoralidade sexual. O que esse texto diz é que uma pessoa pode estar amarrada nessas 3 ou mais áreas sexuais ao mesmo tempo. E por quê? Porque o espírito que entrou primeiro através dessas obras trabalhou para dar abertura para outros espíritos entrarem e atuarem também na vida da pessoa, na mesma área, na área sexual. E esse espírito que entrou primeiro é chamado de espírito raiz, porque foi ele quem deu origem ao ciclo de pecados, Esse foi o motivo, por exemplo, pelo qual Maria Madalena passou por um processo de 7 formas de libertação para remover um espírito de cada vez. E às vezes a pessoa volta a pecar na mesma área porque ela não foi tratada na raiz do pecado. E também porque esse espírito não se manifesta assim como os outros. O objetivo desse espírito é atravessar gerações sem que ele seja percebido, mas operando sempre na mesma área e levando as próximas gerações a cometer os mesmos pecados. E a palavra impureza, mencionada como uma das obras da carne em Gálatas, é traduzida do vocábulo grego trófos, cuja raiz primária dá origem à palavra libação. O que é libação? Literalmente, a palavra libação é o ato de derramar um líquido sobre um altar em forma de sacrifício ou oferta, como algo que alimenta um altar, Altar é ponto de encontro entre o natural e o espiritual. Se a pessoa adora a Deus sobre um altar de adoração, ela está ofertando a Deus, O mesmo ocorre ao contrário. E se ela derrama seus fluidos com sexo não natural sobre uma cama, ela está fazendo um sacrifício ao espírito que opera nessa área. O sêmen, por exemplo, é a libação. E a cama é o próprio altar.
Um altar funciona como um documento jurídico assinado para autorizar a abertura de um portal sobre aquele lugar para a visitação do dono do altar, dando direito legal para ele se projetar para dentro da casa e se alimentar do pecado. Lembre-se que todo altar é uma cobertura espiritual. Quando há um sacrifício de libação sobre um altar, é para alimentar o dono do altar. O outro motivo pelo qual Deus associa a figura de um animal comparada a um mover espiritual é para mostrar sua forma de operação. Como eu falei, Deus usa as coisas naturais para explicar o espiritual. E esse espírito que opera nessa área é comparado a um cão, porque ele age segundo a natureza morfológica de um cão. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 16 e versículo de número 21, diz que os cães lambiam as feridas de Lázaro, porque eles sabiam que Lázaro iria morrer. Ou seja, esse espírito sabe onde vai haver morte. Porque o ato sexual antinatural cria chagas ou feridas na alma que levam à morte espiritual. Já em 1 Reis, no capítulo 22 e versículos de número 37 e 38, diz que os cães comeram a carne de Jezabel. E em 2 Reis, no capítulo 9 e verso de número 36, diz que os cães lamberam o sangue de Acabe. Porque, enquanto Acabe tolerava o pecado sobre a nação de Israel, Jezabel praticava rituais sobre altares com atos de imoralidades sexuais como parte do culto de idolatria, como forma de sacrifício aos deuses do panteão fenício. Isso significa que esse espírito também se alimenta da carne e do sangue dos parceiros no momento do ato sexual impuro. É por isso que o ofício do espírito caído que atuava na vida de Jezabel e mencionado em Apocalipse no capítulo 2 e verso de número 20, é ensinar a prostituição e a idolatria. E como eu falei, e não custa repetir, o sexo parcial é o sacrifício, os fluidos é a oferta, a cama é o altar, e o que se oferece sobre o altar tem poder jurídico, como se fosse assim um documento assinado, dando o direito legal para um espírito se alimentar, e um portal fica sempre aberto para sua visitação. E um exemplo de como um altar abre portas para a visitação espiritual, podemos ver através da vida de Abrão, por exemplo, quando ele levantou um altar a Deus em Harã, e ali um portal ficou aberto, e foi nesse mesmo lugar onde Jacó sonhou, vendo anjos subindo e descendo. E da mesma forma, o espírito que age segundo a natureza de um cão sabe que o corpo humano não pode ser possuído sem que a pessoa dê esse tipo de legalidade. E lembre-se de uma coisa: quando se trata da mecânica de abertura de portais sobre altares, o mundo espiritual não deixa espaços vazios. Quando um espírito é removido, o outro tem por direito jurídico de se alimentar do que foi oferecido sobre o altar. E isso em qualquer circunstância, não só na área sexual. E como último tópico, eu quero mencionar alguns versículos bíblicos para explicar como um espírito imundo se transfere para dentro de um corpo no momento em que está envolvido numa atmosfera de pecado. Até aqui nós entendemos que a metodologia das trevas opera simultaneamente através de várias cadeias de operação, a fim de fazer com que o ser humano que não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo viva em constante estado natural e passivo ao pecado. Mas quando lemos o capítulo 4 de Provérbios e versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. O que eu quero que você perceba é que a palavra coração aparece na Bíblia 876 vezes, sendo uma das palavras mais frequentes referente ao centro do nosso ser espiritual. Isso porque, além das artérias que levam sangue, por
para todo o corpo. O coração possui 4 características próprias no processo de comunicação com o cérebro e com o corpo, sendo elas a neurológica, conectada ao sistema nervoso central, a biofísica, que são as ondas de pulsação, a comunicação bioquímica associada aos hormônios, liberados na nossa corrente sanguínea, e a comunicação energética, que ocorre através dos campos eletromagnéticos específicos gerados pelos ritmos cardíacos, que auxiliam ou interferem no funcionamento de todos os órgãos e também nas nossas funções cerebrais. Esse é o motivo pelo qual o coração na Bíblia é considerado o centro do nosso ser espiritual, como um órgão capaz de interferir e auxiliar até mesmo nas faculdades associadas ao nosso ser espiritual, que são a intuição, a consciência e a memória. E o nosso coração também possui um campo elétrico de transmissão de até 60 vezes maior do que o campo elétrico gerado pelo cérebro. E o seu espectro de frequência magnética, é de até 5.000 vezes mais potente do que o do nosso cérebro, podendo ser medida a partir de 3 metros de distância do corpo humano. E enquanto que as informações geradas pelo cérebro ocorrem de forma individual, o coração gera a maior fonte de força eletromagnética por causa da ocorrência dos estados emocionais em nosso organismo. Ou seja, todas as emoções que sentimos dentro do corpo, por meio das descargas hormonais, são transformadas em energia. E essa fonte de energia é projetada para fora do nosso corpo em forma de ondas vibratórias, formando assim um campo saliente ao redor do nosso corpo, que pode se expandir ou diminuir de acordo com o nosso estado emocional. É por isso que a física nos vê como um sistema aberto, porque tudo o que fazemos depende da absorção ou liberação de energia. E essa fonte de energia ao redor do nosso corpo pode ser chamada de energia vital, devido à nossa vitalidade, mas na verdade é o próprio campo eletromagnético em funcionamento devido a todos os sistemas elétricos em funcionamento no nosso corpo. Mas são os estados emocionais gerados em nosso organismo, sejam eles bons ou ruins, que configuram esse campo energético que se projeta para fora do corpo em forma de ondas vibratórias. É por isso que encontramos na Bíblia vários versículos associando o nosso Deus a vários estados emocionais, como por exemplo, Deus é amor, Deus é paz, o temor do Senhor, a alegria do Senhor, fala de compaixão, fala que Deus é misericordioso e outras emoções, por exemplo, porque como as emoções, são a principal faculdade da nossa alma, as ondas vibratórias que se projetam para fora do corpo revelam o que realmente estamos sentindo dentro do corpo. E quanto mais emoções associadas a Deus buscamos dentro de nós por meio de louvores, oração, consagração ou sentir a essência da palavra em nosso ser, por exemplo, mais configuramos a nossa alma para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar em nós, conosco, através de nós e sobre nós, nos ajudando a viver de forma espiritual e revelando quem realmente habita dentro do nosso ser. É dessa forma que o nosso organismo funciona a partir do ponto de vista bíblico associado ao campo científico. Quando o corpo, a alma e o nosso espírito trabalham juntos, uma barreira é formada ao nosso redor, desautorizando qualquer outro espírito a atuar sobre as nossas vidas, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas, por outro lado, em Marcos, no capítulo de número 7, versículo de número 20 e também 21, Jesus fala que o que sai do homem é o que contamina o homem, porque do interior do seu coração saem os maus pensamentos. E as duas palavras que Jesus menciona logo a seguir, nesse versículo,
é o adultério e a fornicação. E o livro também do profeta Jeremias, no capítulo 19, diz que enganoso é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas. Isso significa que o coração é um centro de energia neutro, porque ele pode irradiar emoções boas ou emoções ruins, que além de se expandir a até 3 metros de distância para fora do nosso corpo, também se expande em altura, desde o topo da cabeça até o assoalho pélvico. Mas o que isso significa? No momento do ato sexual antinatural, além das emoções geradas no coração, essas duas regiões também são ativadas, e enquanto que no momento do ato sexual o cérebro é estimulado pelo centro do prazer, podendo ativar até 100% dessa região responsável pelo prazer, a região pélvica passa a gerar a energia sexual emocional. Essa energia começa a aumentar a partir da tensão sexual, que é o momento que dá início à relação sexual, e chega ao ápice emocional no momento em que ocorre o orgasmo. E o orgasmo é a resposta emocional dos estímulos físicos sexuais. O orgasmo também é chamada de a mãe de todas as emoções, porque além de ser sentida no organismo no mais alto nível do prazer, essa emoção também configura as ondas vibratórias com o mais alto poder energético, e por ser a sensação mais violenta, é também a emoção que dá a máxima forma de sensação de prazer dentro do corpo. O que é a sensação? A sensação é a resposta energética desencadeada simultaneamente por todo o organismo, e ela se projeta para fora do corpo em forma de ondas vibratórias. E é essa energia polarizada que os espíritos utilizam como via de acesso para entrar no corpo humano. Isso porque a sensação é uma das faculdades que um espírito não possui, porque ele não tem corpo, mas pode sentir o poder energético do prazer, que é a sensação que se transpõe para fora do corpo. Por isso, o mundo espiritual cria mecanismos para a ocorrência do sexo parcial, que é o sexo sem compromisso, e eles criam esses mecanismos principalmente para afetar os jovens, porque o corpo de um jovem gera mais energia polarizada do que o corpo de um adulto, né? Esse é o motivo pelo qual um número muito grande de jovens tem buscado ajuda pastoral, porque a implicação desse ato toca no espiritual. Então, o que eu quero que você entenda é que quando se trata de sexo, o mundo espiritual é muito mais sensível que o mundo físico, e além de possuir uma forma peculiar de ver a construção da realidade emocional e espiritual de uma pessoa, também sabe que a pessoa atrai para dentro o que ela vibra em ondas para fora do seu corpo. Se ela busca a presença de Deus, ela atrai o mover e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. O mesmo ocorre ao contrário. Os espíritos caídos não se interessam por ninguém como pessoa, mas como fonte de alimento e de prazer. 70% das incursões espirituais sobre a vida humana é direcionada para a área sexual. É por isso também que, para Deus, o crente que é adepto a práticas sexuais antinaturais é visto como um cão que, além de ser movido por paixões carnais, permite a entrada de todo o lixo espiritual. E em um corpo contaminado pelo pecado, o Espírito Santo não pode fazer morada, impossibilitando ele de cumprir o seu ofício, que é nos ensinar, nos convencer do pecado e garantir a nossa salvação.
Como eu falei, o mundo espiritual não deixa espaços vazios. Quando um espírito é removido, o outro tem direito legal de assumir o trono, seja ele sobre uma nação ou sobre a vida de uma pessoa. E você que é jovem, lembre-se que todo ato sexual atrai o espiritual, com muito mais influência do que nós possamos imaginar. Todo espírito imundo não precisa de autorização para entrar num corpo em pecado e fazer dele o seu veículo. Por isso, cria mecanismos que o habilita a influenciar o comportamento humano para alterar o curso de sua vida e afastar a pessoa da presença e das promessas de Deus. E tudo isso que você ouviu não tem nada a ver com batalha espiritual. Isso é doutrina básica. E se você tem condição de entender a essência desta mensagem e está preso a correntes desse jugo espiritual e de suas fortalezas mentais, eu te aconselho a se descontaminar, não se alimentando de pensamentos que nutrem essa área, buscando sempre a presença do Espírito Santo em sua vida e levar uma vida constante de oração, de consagração e adoração ao Senhor. E se sentir necessidade de conversar com as autoridades eclesiásticas do seu ministério ou o líder do seu grupo sobre assuntos relacionados à sua área sexual, não sinta vergonha. Eles saberão como lidar com essa situação, com essa questão, te orientando e orando com você também. E se sentir a necessidade nesse momento de fazer uma oração de renúncia, feche seus olhos e ore assim comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio toda a prática sexual que vivi no passado. E te peço que desfaça a operação de todo espírito raiz que tem amarrado a minha vida, ou está escondido, me fazendo viver debaixo de um jugo espiritual de pecado. E eu desautorizo todo espírito que agiu e me fez pecar nessa área. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu torno sem efeito, eu anulo e cancelo toda a legalidade que eu dei sobre qualquer altar, ofertando meus fluidos e sacrificando minha carne e meu sangue. E em nome de Jesus eu me liberto agora de todo desejo e vontade e de toda tendência ou inclinação que me levou a pecar dessa forma, pelo poder que há no seu santo nome, Jesus. A partir de hoje, me torne livre das correntes e grilhões espirituais e me dê força, Senhor, a cada dia para permanecer livre de toda contaminação espiritual. Espírito Santo, me ajude a me transformar e interceda em meu favor para que a cada dia eu possa viver segundo o coração do Pai e caminhar segundo a sua vontade. E me liberte de toda ignorância nessa área. Amém e amém. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Que Deus o abençoe.